Porque eu tenho certeza, quem puder aí confirmar comigo, a faculdade não ensina, não trabalha, não investe em ajudar, em desenvolver, em formar futuras profissionais de psicologia para empreender com a psicologia. E um dos principais campos de atuação da psicóloga e do psicólogo não é como empregado, né? É como contribuinte individual, né? É como prestador de serviço, é como psicólogo clínico, é o nosso principal campo. E aí eu pergunto a vocês que estão aqui conosco, será que a faculdade nos ensina a empreender com a psicologia? Ou você passou também o que eu vivenciei quando eu me formei, terminando lá a graduação, né? Na minha época era 6 anos, e se agora dava aquele frio na barriga, como é que eu vou trabalhar com a psicologia, né? Já tinha feito estágio em psicologia clínica, já tinha feito supervisões, já tinha feito práticas como estagiário em organizacional, em avaliação, mas não sabia, não tive na faculdade, tive um pouco nos estágios, isso me ajudou, mas na faculdade em si não. Como eu vou me inserir no mercado de trabalho? Como é que eu vou começar a trabalhar com a psicologia? Como é que eu vou ser um empreendedor? Porque se você é psicólogo clínico e psicóloga clínica tem o seu consultório, você está empreendendo com a psicologia, né? Você está investindo, você é o seu patrão. Será que a faculdade nos ensina a empreender com a psicologia? Eu vou falar aqui bem sincero e com quase 100% de convicção que 99% dos cursos de psicologia não vai preparar você para ser um empreendedor, uma empreendedora em psicologia. E isso é um ponto fundamental hoje para a nossa formação profissional. E é por isso que a gente quis iniciar esse ano com essa temática, como empreender com a psicologia. Sim, e empreender com a psicologia é muito possível. E aí nós vamos, a partir de agora, nesses 25, 30 minutos finais, trazer dicas, fazer reflexões junto com você sobre como empreender com a psicologia em 2023. E aí eu trouxe um ponto, até uma palestra que eu dei agora no final do ano, né, pelo Conselho de Psicologia. Hoje, gente, a gente vive na melhor era da história da humanidade para empreender. Vocês podem talvez não estar sabendo, mas hoje, para você empreender, as possibilidades, os recursos e as facilidades são enormes. E isso se dá, a gente não pode fugir desse tema, pelo mundo conectado, pela internet, pela tecnologia, pelo uso da tecnologia que foi, inclusive, acelerado, né, nos serviços, nos trabalhos, nos processos, inclusive dentro da própria psicologia, com os atendimentos, chamados atendimentos online, com a pandemia, né, da Covid-19, acelerou esse processo, mas esse processo ele já vinha acontecendo. E aí hoje a gente tem, pessoal, diversas ferramentas, diversos recursos e possibilidades, que é o que eu vou trazer um pouquinho para vocês também, mas a gente não vai falar só do mundo digital, de produtos e serviços digitais conectados e com baixíssimo custo. Hoje eu tenho um investimento um pouco maior, né, quando eu vou fazer meus produtos digitais, do ponto de vista dos vídeos, né, de iluminação, a câmera, o microfone, mas hoje você com um smartphone, você consegue já começar a fazer um diferencial, a marcar sua presença, e sim, já dá para começar a ganhar dinheiro, a investir, a fazer serviços diferenciados no mundo tecnológico, a empreender. A gente vai trazer algumas dessas dicas. E aí, para começar, eu queria trazer um pouquinho essa reflexão. Empreender, como eu já disse para vocês, não é você ter uma empresa, não necessariamente. Você pode ter empresa e empreender sem ter uma empresa, sem ter uma clínica. Mas para você empreender, empreender é você trazer soluções novas, é você entender o que é necessário, que o teu público-alvo ele precisa, ele está precisando, quais são as dores desse teu público-alvo, né, sejam crianças, jovens e adultos, e que tipo de soluções você pode trazer. Então, queria brevemente abordar alguns mitos que eu separei da psicologia. Se você tem outro mito, pessoal, além dos que eu vou colocar aqui, coloca aí no chat, tá? Ou depois na transcrição do vídeo. Um dos mitos que eu sempre escutei da psicologia, desde a época que eu pensei e comecei a verbalizar que eu ia fazer psicologia, tá? Um dos mitos, é lindo, mas não dá dinheiro. Segundo mito, e aí eu falo isso porque quando a gente fala em ganhar dinheiro com a psicologia, parece que a gente está falando de um pecado capital, tá? Trabalhamos por amor, né?
trabalhamos por amor, com amor, mas não só por amor, né? Precisamos ter retornos financeiros que merecemos. Inclusive, eu vou falar sobre isso, melhorar a nossa precificação, o quanto a gente cobra de cada paciente, porque com isso a gente pode diminuir a quantidade de atendimentos que a gente faz, investir mais na nossa qualidade técnica, nosso conhecimento e ofertar um serviço ainda melhor para esses mesmos pacientes. É necessário muitos anos para ganhar bem com a psicologia. Eu já vi colegas, eu coloquei esse mito aqui, mas já vi colegas que mesmo com muitos anos só ganham o suficiente para sobreviver, mas são dois mitos também, tá? Na realidade, o que precisa ser mudado é a estratégia, a forma de lidar com a psicologia. Mesmo profissionais recém-formados, vou trazer algumas dicas aqui, já pode começar a ter um retorno financeiro legal da psicologia. Marketing e psicologia, pecado profissional, né? Falta ética profissional, falar de marketing, falar de divulgação, investir em canais, fazer divulgações no Instagram, tráfego pago. Tem muitos colegas ainda que entendem, inclusive muitos formadores de profissionais e de profissionais, de psicólogos, que entendem que isso é um pecado, que não deve ser investido. Eu costumo sempre dizer, quando eu falo isso, eu sou da época que os professores diziam, o bom psicólogo, a boa psicóloga, o marketing deve ser boca a boca da clientela. Esse marketing é excelente, mas não é suficiente. Se você só tem esse marketing, você está perdendo espaço, né? É preciso fazer pós, mestrado, doutorado para ser uma autoridade na psicologia. Também é outro engano, também é outro mito. E quantos colegas que nós temos aí que tem mestrado, doutorado, às vezes até pós-doutorado, e não estão tendo os resultados que esperavam da psicologia. Não estou dizendo para você desistir de fazer o mestrado e o doutorado, estou dizendo que esse não é o principal caminho para você começar já a ter um retorno financeiro, a ter um retorno dos resultados que você espera. Você precisa ter conhecimento, você precisa investir naquilo que você oferta, mas não é necessário que você tenha um título, né, de doutor ou de mestrado para você começar a ter retornos financeiros, retornos de sucesso. Aí quando eu falo de sucesso, é atendendo pessoas, é levando soluções para cada vez mais pessoas, é impactar a vida de mais pessoas, é ajudar mais pessoas. Você não precisa ter necessariamente uma titulação, depois de anos de estudos, anos de formação, para começar a ter um retorno. Então vamos pensar o seguinte, é importante sim, mas se você achar que depende disso para você melhorar os seus retornos, você está com um grande engano, né? Está com um pensamento que é comum, que muitas pessoas, inclusive, que tenham formações, né, e títulos, excelentes títulos, não têm os retornos, às vezes, melhores de profissionais com títulos menores, até com menos tempo de formação. Então, não é que você precisa fazer, é importante fazer, mas não depende disso. Você tem mais algum outro mito aí que você já ouviu falar da psicologia? Se quiser colocar aí, que mitos vocês já escutaram e que você está percebendo que hoje é um mito sobre a psicologia, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses mitos. E o primeiro que eu quero dizer, assim, psicologia é uma profissão linda, mas se a gente fizer um trabalho legal, ela também dá dinheiro, e não é só para pagar as contas, mas é para viver bem da psicologia. Sabe por quê? Vamos pensar aqui comigo. Na região de vocês, pessoal, quanto é uma hora de uma consulta de um profissional de psicologia médio, né? Profissional recém-formado e um profissional com já 5, 6, 7 anos de formação. Quem puder colocar aí no chat, quanto deve estar ganhando, quanto cobra um psicólogo, uma psicóloga clínica em uma consulta? Aqui, em média, na nossa região, vai de 80 a 100 reais, profissional recém-formado, profissional já com mais tempo de formação, já com a referência, de 180, 200, 250 reais a sessão, tá? Vamos ver se dá para a gente viver mais do que bem com a psicologia. Quantos pacientes a gente consegue atender no dia com qualidade? Vamos colocar aí 8 pacientes, pensando de manhã, tarde e comecinho da noite. Dá para a gente atender 8 pacientes tranquilamente, né? Tem gente que tem atendido mais, plano de saúde nem se fala. Mas vamos lá, 8 pacientes, vamos fazer uma média, profissional recém-formado 100, uma média de profissional já com boa experiência 200. O profissional recém-formado, se ele fizer 8 pacientes por dia, ele faz 800. O profissional já com um tempo maior de formação, entre 1.600 a 1.600 a 2.000 reais em um único dia. Se ele atender 5 dias assim, são 10 mil, né? Numa semana. Se ele atender 4 semanas nesse mesmo agendamento,
vão ser 40 mil. Vamos fazer uma redução pela metade, 20, 25 mil, né? Estou reduzindo pela metade. A mesma coisa o profissional recém-formado. 80 a 100 reais uma consulta, às vezes 50 reais em alguns locais, mas vamos dar uma média aí de 80. 8 atendimentos por dia, 8 vezes 8, 640, vezes 5, vai lá, 3 mil e pouco numa semana, vezes 4, 12 mil e pouco, vamos reduzir um pouquinho, uns 8 mil profissional recém-formado. O valor mediano, né? Aqui estou vendo aqui a Lana falando de 150, 100, 120. Então, o problema não é a precificação que nós temos do serviço, né? Inicialmente, para o profissional recém-formado, mas é a nossa capacidade de conseguir a clientela, de ter mais pessoas fazendo uso do nosso serviço. Porque se para um profissional recém-formado, fazendo 8, 10 mil na clínica, atendendo 5 dias por semana, folgando sábado e domingo, inclusive pode fazer uma variação, já é um valor legal. Um profissional já com 5, 6 anos, cobrando o dobro da sessão, consegue fazer 20 mil reais por mês. Agora, para isso, ele precisa ter demanda de clientela. Então, o problema, gente, não é que a psicologia ela acaba pagando pouco, não dá dinheiro. O problema é que a gente não consegue atender, não consegue fechar nossas agendas, não consegue escalar os nossos serviços como a gente deveria. Porque se você tiver 8 clientes por dia vezes 5, dá 40, né, clientes por semana. 40 clientes para um profissional que já tem um tempo de formação, não é um número absurdo. Agora, você manter quem é psicólogo clínica e clínica, no módulo tradicional, 40 pessoas, todos os meses, vários meses por ano, é um desafio. Por isso que eu vou trazer algumas dicas aqui. Então, se a gente souber mudar nossa mentalidade de como ofertar os serviços, a gente pode ter esses mesmos 40 ou mais clientes de uma forma mais tranquila, com um investimento parecido, ou até um pouco menor para a pessoa, mas um retorno maior para o profissional de psicologia, e com uma regularidade maior. Porque um dos problemas que eu estou falando um pouquinho da psicologia clínica, mas a gente vai falar de outros também serviços. O problema do profissional da psicologia clínica, é a regularidade da clientela. Há sempre um rodízio, né, muito grande, mesmo para aqueles profissionais que têm uma agenda completa. Então, isso é um dos pontos. Então, se a gente for pensar, não é que o produto, o serviço da psicologia, a priori, né, na psicologia clássica, atendimento clássico na clínica, ele tem um retorno financeiro ruim. É que a gente tem dificuldades em manter uma cartela de cliente. E aí, por isso que eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês, para a gente começar a pensar sobre isso.